Prefeitura do Rio de Janeiro prorrogou as restrições contra a Covid e você vai ver também. Distribuição do kit intubação deve começar hoje. Por engano, 46 pessoas tomaram a vacina contra a Covid em vez da vacina contra a gripe no interior de São Paulo. Homem mata 8 pessoas a tiros nos Estados Unidos. Portugal retoma voos com o Brasil, mas só para viagens essenciais. E Renato Gaúcho não é mais o técnico do Grêmio. Ele ficou mais de 4 anos no comando do time. Você vai ver agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. A Prefeitura do Rio de Janeiro prorrogou por mais 10 dias as medidas restritivas contra a Covid-19 na capital do estado. A determinação foi publicada hoje no Diário Oficial do município. Agora valem até o dia 27 de abril as medidas restritivas da pandemia no Rio de Janeiro. Com a prorrogação, seguem proibidas a abertura de casas noturnas e a realização de eventos. O toque de recolher também continua e fica proibida a permanência nas ruas entre as 11 da noite e 5 da manhã. Bares, lanchonetes e restaurantes podem funcionar até as 9 da noite, com 1 hora de tolerância. O funcionamento do comércio segue de 10 da manhã às 6 da tarde. Museus, bibliotecas, cinemas, teatros e parques ficam abertos de meio-dia às 9 da noite. Também é proibida a permanência na areia das praias, em cachoeiras e parques, sendo permitidas apenas as atividades esportivas individuais e coletivas, sem causar aglomeração. As feiras especiais, como as de artesanato, seguem fechadas. A distribuição dos medicamentos do kit intubação vindos da China deve começar ainda hoje. O carregamento chegou na noite de ontem em São Paulo. O Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo informou que mais de 60% dos hospitais estão com os estoques zerados de medicamentos do kit intubação. Os remédios para a intubação destinados a pacientes graves de Covid foram doados ao governo federal por um grupo de empresas. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 2.300.000 medicamentos de intubação chegaram da China. Os insumos vão ser repassados aos estados, incluindo São Paulo. Apesar de dar um alívio, a quantidade destinada ao estado, de 407.000 medicamentos, deve atender a demanda por apenas 5 dias. Mais de 640 hospitais estavam com estoques críticos nesta semana. Entre os dias 15 e 31 de março, o Ministério da Saúde destinou ao estado 552.000 remédios, mas essa quantidade foi suficiente apenas para 5 dias de consumo diante da alta demanda mensal. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, cobrou que os grandes estados busquem alternativas para enfrentar a escassez de produtos do kit intubação no país por conta própria. Os próprios governadores, sobretudo dos grandes estados, poderiam buscar esses medicamentos, seja no mercado internacional, seja no mercado nacional. Eles têm elementos para fazer isso e para se associar ao Ministério da Saúde nessa tarefa de apoiar a sociedade brasileira. Não adianta só ficar enviando ofício para o Ministério da Saúde. A Polícia Federal realiza hoje 2 operações contra fraudes no auxílio emergencial. As ações acontecem no interior de São Paulo e apuram desvios de mais de R$570 mil. A Polícia Federal busca grupos criminosos especializados em fraudar o auxílio emergencial em 2 regiões do interior paulista. Em Campinas, acontece a Operação Lotter, que tenta cumprir 8 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária em Paulínia. Segundo as investigações, a organização conta com ao menos 8 pessoas e utiliza programas de computador para invadir a conta dos beneficiários. Através de boletos, os bandidos já transferiram os valores. A polícia informou que está comprovado o desvio de mais de R$135 mil, retirados de pelo menos 225 famílias. Já em Sorocaba, uma outra operação cumpriu 8 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. O prejuízo total calculado é de R$435 mil. As operações estão relacionadas a fraudes eletrônicas.
A Caixa Econômica Federal antecipou os saques do auxílio emergencial em 2 semanas. As primeiras retiradas poderão ser feitas ainda esse mês, no dia 30. A primeira parcela do benefício já está sendo depositada na conta poupança digital e o dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Hoje começaram os pagamentos para quem recebe o Bolsa Família e tem o número de identificação social final 1. Pelo menos 8 pessoas foram mortas a tiros ontem à noite em Indianápolis, nos Estados Unidos. Um novo tiroteio nos Estados Unidos. Um homem abriu fogo em uma instalação da empresa FedEx na cidade americana de Indianápolis, deixando vários mortos e feridos. Depois de uma busca preliminar dentro e fora do local, encontramos 8 pessoas na cena do crime com ferimentos compatíveis com tiros. Essas 8 foram declaradas mortas no local. A polícia ainda afirmou que vários feridos foram levados a hospitais, mas não detalhou o número. Um funcionário afirmou que o atirador portava uma submetralhadora ou fuzil automático. De acordo com a polícia, o homem armado se matou em seguida. Vários tiroteios foram registrados nas últimas semanas nos Estados Unidos, reacendendo o debate sobre o porte de armas. Quase 40 mil pessoas morrem a cada ano no país, vítimas das armas de fogo, e mais da metade são suicídios. O presidente Joe Biden anunciou este mês algumas medidas para conter o que chamou de epidemia da violência. Voltamos a falar da pandemia. No mundo todo, segundo a Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, mais de 139 milhões e 165 mil diagnósticos já foram confirmados e 2 milhões 988 mil pessoas morreram. A França ultrapassou a marca das 100 mil mortes pela Covid-19. O país tem a maior taxa de ocupação de UTIs desde abril do ano passado. O Brasil já atingiu a marca de 365 mil mortes pela Covid-19. Os diagnósticos desde o início da pandemia passam de 13 milhões e 700 mil. Somente em um dia foram confirmadas mais 3.560 mortes por Covid-19. O total de vítimas já é de 365.444. E foram confirmados em 24 horas 73.174 novos casos da doença, chegando a mais de 13.746.000 infectados desde o início da pandemia. A média móvel de mortes está em 2.917. É o menor patamar desde o dia 8 de abril, quando a curva chegou a 2.820 óbitos. Já a curva de novos casos está em 66.689 confirmações. É o terceiro dia seguido que essa média caiu. Na variação da doença por estados, podemos verificar que o aumento nos óbitos pelo coronavírus aparece em 6 deles: Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro e Roraima. Dessa vez, 16 estados registraram estabilidade: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe e Tocantins. E em queda aparecem 5 unidades da Federação: Distrito Federal, Paraíba, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina. 12 milhões e 236 mil pessoas já se recuperaram da Covid-19. Um engano fez 46 pessoas receberem a vacina contra a Covid no lugar da dose contra a gripe, em Itirapina, no interior de São Paulo. A técnica de enfermagem teria cometido erro ao separar os frascos. Entre os moradores de Itirapina, imunizados por engano com a dose contra a Covid, estão 28 crianças e 18 adultos, sendo uma gestante. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde da região, o erro foi percebido durante o controle do estoque das vacinas, quando notaram a falta de 46 doses da Coronavac. Uma técnica se enganou e enviou frascos do imunizante para o local onde está ocorrendo a campanha de vacinação contra a gripe na Escola José Cruz. A gestante e as crianças vacinadas por engano devem ser acompanhadas clinicamente, já que não há testes suficientes para determinar os efeitos da Coronavac nesses grupos. Em nota, a Prefeitura da cidade afirmou que todas as providências para a segurança dessas pessoas foram tomadas e, segundo orientação dos médicos especialistas consultados, o fato não traz riscos para a saúde dos envolvidos.
Em Diadema, na Grande São Paulo, outras 5 crianças foram vacinadas contra a Covid após o erro em uma unidade básica de saúde. As crianças têm entre 7 meses e 4 anos. As funcionárias responsáveis foram afastadas. O Brasil já aplicou mais de 34 milhões e 313 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 25 milhões e 609 mil pessoas foram imunizadas com a primeira dose, o que equivale a 12,09% da população. E mais de 8 milhões e 700 mil pessoas receberam a segunda dose da vacina. Agora você vai ver um exemplo de que a fé, a união e a força são armas fundamentais contra a Covid. Foi o que aconteceu com uma família do Paraná. Um advogado ficou internado 7 meses em um hospital, enquanto do lado de fora, a esposa e as filhas davam a sustentação para a cura. Bastante debilitado, mas com um sorriso no rosto. O Guilherme está cercado de cuidados. Ele acaba de deixar a UTI. Uma vitória de quem nunca desistiu da vida. Olha lá que linda! Foram 7 meses, um total de 209 dias, mais de 5.000 horas. Durante todo esse tempo, esse hospital de Curitiba virou a casa do Guilherme. O advogado de 36 anos foi protagonista de uma das histórias de recuperação mais longas e difíceis da Covid-19. Mas vencer só foi possível graças ao apoio da família, dos amigos e principalmente da fé. A mulher que aparece cantando louvores na porta do hospital é a Jaqueline, esposa do Guilherme. Melhorado, de repente ele piorava de novo, e mais uma vez aquela sensação, né, ruim, mas sempre com fé, sempre orando, pedindo a Deus, né, muitas orações, isso que fortalecia. O Guilherme foi contaminado durante um almoço em família, e pelos primeiros sintomas não parecia nada tão grave, algo que ele precisasse ficar tanto tempo em um leito de hospital, mas era só o início da jornada mais difícil da vida dele. Por ser diabético e hipertenso, teve várias complicações, como embolia pulmonar e 4 paradas cardíacas. Uma foi bem longa, de aproximadamente 20, 25 minutos. E ali os médicos não desistiram de mim, não desistiram da minha vida, e me ajudaram, lutaram comigo. E eu, após esse período, voltei. E graças a Deus, estou aqui para dar esse testemunho. A recuperação foi lenta e cheia de altos e baixos. Depois dos 3 primeiros meses, o advogado chegou até a receber alta e foi para casa, mas só ficou com a família 10 dias. O estado de saúde dele piorou e teve que voltar para o hospital. Para agravar a situação, Guilherme não podia receber visitas por causa do risco de contaminação. Ele e a mulher têm 2 filhas e a comunicação era feita por videochamadas. Amo muito vocês. A gente ama muito, muito do tamanho do céu. A gente fala, amor, você tá bem? Você tá ouvindo? E a gente tinha que estar sempre passando aquela fé, tá tudo certo, sempre sorrindo. E quando a gente desligava, era aquela dor no coração, aquele aperto. Finalmente, no dia 21 de fevereiro, o Guilherme pôde voltar para casa. Toda a família é evangélica e eles dizem que só conseguiram suportar todo esse tempo porque acreditam em milagres. Muitas vezes nessa caminhada, assim, eu senti nas orações e em todas as coisas que eu fazia, parecia assim que Deus sempre estava mostrando, assim, um momento que nem... Teve um momento que eu orei para Deus e falei assim, e tem uns versinhos da Bíblia, sabe? Tem vários assim, e eu peguei um versinho e falei para Deus assim, Senhor, promete que vai trazer meu marido de volta?
E eu peguei um papelzinho e dentro das palavrinhas ali, num verso curto, estava escrito, trarei de volta. Por ser uma doença muito solitária, eu tive um grande amigo que foi Jesus Cristo do meu lado. Creio muito nisso e acredito que Ele esteve comigo, os anjos dele esteve comigo todos os dias. Eu sentia muitas vezes um alento, um carinho de Deus na minha vida, mesmo passando por uma dificuldade muito grande. Mesmo assim, eu sentia Ele comigo. E essa luta pela vida pode ser retratada nessa imagem. No auge do sofrimento, ainda no hospital, o Guilherme busca forças para cantar um louvor. Reinos e nações, e eu me encantava com a sua voz. Obrigado. Ai, que lindo! É uma história emocionante, né? Depois do intervalo, a gente vai falar das restrições que vão diminuir no estado de São Paulo e você vai ver também a retomada dos voos entre Brasil e Portugal. Voltamos já. O Ministério da Educação divulgou o resultado do primeiro processo seletivo do SISU 2021. A consulta deve ser feita pela plataforma do SISU e a matrícula vai do dia 19 até o dia 23 de abril. Quem não conseguiu uma vaga ainda pode participar da lista de espera e para isso é necessário que o aluno faça a solicitação por meio do portal do SISU até o dia 23. Só é possível participar da lista de espera para apenas um dos 2 cursos escolhidos pelo candidato. Os entregadores de São Paulo marcaram para esta tarde uma paralisação das atividades. O protesto pode reunir cerca de 5.000 motociclistas em frente ao estádio do Pacaembu. Segundo os organizadores, os entregadores da região metropolitana de São Paulo vão paralisar as atividades por melhores taxas por quilômetro rodado, maior segurança e outras demandas. O protesto, que promete ter aproximadamente 5.000 motofretistas, deve começar na Praça Charles Miller, na zona oeste de São Paulo, e vai percorrer as principais avenidas da cidade. Os motoboys e bikers alegam que trabalham cerca de 10 horas por dia para um ganho bruto inferior a R$ 3.000 mensais. E com gastos de combustível e manutenção das motos, o ganho líquido cai para menos da metade. Os entregadores que participam do ato também pedem prioridade na imunização contra a Covid-19, uma vez que prestam um serviço essencial desde o início da pandemia. Portugal liberou os voos com o Brasil e Reino Unido, mas só para viagens consideradas essenciais. Essas viagens estavam proibidas desde janeiro. Os brasileiros que tiverem viagens essenciais poderão voltar a voar para Portugal. O país europeu levantou a suspensão de voos com Brasil e Reino Unido, mas com restrições. Segundo o Ministério do Interior, são consideradas essenciais viagens por motivos profissionais, de estudos, reunião familiar, por razões de saúde ou humanitárias. Após ter sido atingido por uma violenta onda da pandemia de coronavírus no começo do ano, Portugal começará na segunda-feira um plano de desconfinamento gradual. Os controles na fronteira espanhola serão mantidos por pelo menos mais 15 dias, assim como a obrigação de que todos os visitantes apresentem um teste negativo para a Covid-19 ou que façam quarentena. Portugal vai continuar exigindo uma quarentena de 14 dias aos viajantes procedentes de países com uma taxa de incidência do coronavírus superior a 500 casos por 100 mil habitantes. Entre eles estão Brasil, África do Sul, França e Holanda. Mesmo viajantes vindos de países com uma taxa de incidência superior a 150 casos para cada 100 mil habitantes, como Espanha, Alemanha e Itália, só poderão fazer viagens consideradas essenciais. Atualmente, cerca de 500 novos casos de Covid-19 são registrados por dia em Portugal, bem diferente das 13 mil novas infecções diárias no fim de janeiro.
Ontem, o Supremo Tribunal Federal rejeitou um recurso da Procuradoria-Geral da República que tentava reverter a anulação das condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato. Por maioria, a Corte manteve a decisão do relator, o ministro Edson Fachin, que beneficia o político petista. 8 ministros da Corte, além de Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso, votaram pela rejeição do recurso da PGR. E 3, Nunes Marques, Marco Aurélio Melo e Fux, foram favoráveis à manutenção das condenações. Com a decisão, Lula pode ser candidato. Em um vídeo nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro falou da possibilidade de Lula se candidatar à presidência depois dessa decisão do STF. Veja o que ele disse. Se o Lula voltar por voto direto, pelo voto auditável, tá? Tudo bem. Agora veja qual vai ser o futuro do Brasil, com o tipo de gente que ele vai trazer para dentro da presidência. O salário mínimo do ano que vem, previsto pelo Ministério da Economia, é de R$ 1.147. O valor está na proposta de lei de diretrizes orçamentárias. São R$ 47 a mais do que o atual. A expectativa apresentada é de um reajuste de 4,27%, o que deverá compensar apenas as perdas com a inflação oficial, o IPCA. Já estão valendo os aumentos nos combustíveis anunciados pela Petrobras. A alta é de 2% no preço da gasolina e de 3,75% no diesel. Os reajustes valem para as refinarias da estatal. O litro do diesel passará a custar R$ 2,76 e o da gasolina, nas refinarias, R$ 2,64. Os reajustes de preços da Petrobras acompanham as variações do valor dos combustíveis e do dólar no mercado internacional. Depois de um início de recuperação econômica no final do ano passado, a China registrou um grande crescimento no PIB no primeiro trimestre. A China anunciou um crescimento recorde de 18,3% no Produto Interno Bruto em ritmo anual no primeiro trimestre. Os números são altos, mas devem ser relativizados, porque as atividades econômicas foram paralisadas no mesmo período do ano passado devido à pandemia. Em 2020, o PIB chinês teve uma queda de 6,8% no primeiro trimestre, o pior resultado econômico em 44 anos. De maneira geral, a economia nacional no primeiro trimestre apresentou um contínuo impulso e uma recuperação estável. No entanto, devemos estar cientes que a pandemia de Covid-19 ainda se espalha globalmente e o cenário internacional é complicado, com muitas incertezas e instabilidades. A fundação da recuperação doméstica ainda deve ser consolidada e os problemas estruturais de longo prazo permanecem proeminentes, com novas situações e problemas surgindo. A melhora progressiva das condições sanitárias a partir do segundo semestre de 2020 permitiu que a economia chinesa se recuperasse ao nível pré-pandemia no fim do ano passado. As vendas no varejo, o principal indicador do consumo, subiram 34,2% em ritmo anual em março, mas alguns setores ainda encontram dificuldades para retomar o nível pré-pandemia, como o transporte aéreo e ferroviário. O grande crescimento no PIB foi no primeiro trimestre desse ano e não do ano passado, como eu falei. A partir desse domingo, o estado de São Paulo flexibiliza algumas das medidas para o controle do coronavírus e entra na etapa de transição, com o retorno gradativo das atividades. Apesar de continuar na fase vermelha, a partir do domingo já estará permitida a reabertura do comércio das 11 da manhã às 7 da noite e a realização de cultos religiosos com restrições. Ainda fica valendo o toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã. A partir do próximo sábado, dia 24, portanto, a ampliação dessa abertura vai ser permitida também para o setor de serviços, que inclui restaurantes, salões de beleza e atividades culturais, com o horário do comércio das 11 às 7 da noite. As academias também vão funcionar das 7 da manhã às 11 e das 3 da tarde até às 7 da noite, com restrições de 25% de ocupação e seguindo os protocolos de segurança. O governo paulista informou que essas mudanças são possíveis, já que melhoraram os números da ocupação de leitos de UTI, com uma leve queda para cerca de 85%. Renato Gaúcho não é mais o técnico do Grêmio. Essa semana o time perdeu em casa para o Independiente del Valle do Equador e está fora da fase de grupos da Libertadores. Renato Portaluppi era o técnico há mais tempo no comando de um time da elite do futebol brasileiro. 4 anos e 7 meses, uma eternidade para os padrões do futebol brasileiro. Mas a eliminação na fase classificatória da Libertadores pesou e a diretoria confirmou a demissão. O Grêmio só tem a agradecer ao treinador, a sua comissão técnica que sai junto com ele. O Grêmio só tem a fazer elogios à sua conduta e na vida
exatamente chegam momentos em que há necessidade de tomar caminhos novos. Renato Gaúcho segue sendo um dos ídolos do clube, tanto que a página oficial do Grêmio no YouTube publicou esse vídeo em homenagem à carreira vitoriosa do treinador. No comando do time, Renato Portaluppi venceu a Libertadores de 2017, a Copa do Brasil de 2016 e 3 estaduais. Thiago Gomes vai ser o técnico interino do Grêmio. Já tem outras informações com a Juliana Dariva. No YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau, boa tarde.